Boa tarde, pessoal. Então, só deixa eu dar um recado aqui, certo? Como eu nunca tinha postado nenhum vídeo no YouTube, né? Esses vídeos que eu postei deu certo. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou continuar compartilhando com vocês as aulas gravadas, só que lá no YouTube. Eu não vou deixar mais as aulas gravadas no Drive, certo? No Google Drive do Classroom, porque vai ter esse problema aí de espaço, né? E geralmente eu sempre esvazio mesmo, né? Chega um momento lá que eu esvazio, eu não gosto de deixar acumulando. E as gravações, elas são muito pesadas, né? Em termos de espaço, então é preferível utilizar esse espaço com os textos, né? Com materiais escritos e arquivos menores, certo? Só isso. Então, dando continuidade aqui, né? Com a nossa segunda aula, vamos só retomar o que foi mencionado no finzinho da aula passada, né? Então, a gente viu as definições importantes de velocidade, né, em termos de velocidade da comparativa de diferentes espécies que participam da reação, ou seja, taxa de consumo, taxa de formação, e depois a gente viu a definição precisa da velocidade da reação. Então, o termo velocidade de reação ele vai ter um valor único, certo? Para a reação em questão, qualquer que seja a espécie escolhida para fazer esse monitoramento experimental, ao passo que a velocidade de consumo de um dado reagente, ela pode ter um número, né? Numericamente, ela tem um valor diferente da taxa de consumo de um outro reagente, que tenha, eventualmente, um outro coeficiente estequiométrico, né? E a mesma coisa valendo para a taxa de formação dos produtos, né? Então, depois a gente começou a tratar da chamada lei de velocidade. Então, a lei de velocidade é uma expressão, geralmente, desse tipo aqui. Então, aqui seria uma forma das mais simples para as leis de velocidade, em que a gente relaciona, né, aqui a velocidade, lembrando que a gente está usando, né, a letra R, levando em conta que em inglês, né, é rate, só para não confundir com o V de volume, né? Enfim, a velocidade da reação, ela é proporcional às concentrações dos reagentes elevadas a um determinado expoente, certo? E a constante de proporcionalidade é dado pelo K, e K é a constante de velocidade. Então, algumas coisas é bom a gente fixar aqui. O que nós chamamos de ordem global de velocidade é definido como a soma dos expoentes, certo? Lembrando que nem sempre é possível se definir essa ordem global. Existem casos, como nós vamos ver daqui a pouco, em que essa ordem global ela é indefinida, principalmente quando a gente tem expressões matemáticas mais complicadas, né? Que a gente tem um valor como esse dividido por outro parâmetro, por outro fator, né? Uma outra constante embaixo. Deixa eu só dar um pulinho aqui, só para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando. Daqui a pouco eu volto, eu chego nesse slide aqui, mas só para ficar claro do que eu estou falando. Aqui a gente tem algumas leis de velocidade com várias formas matemáticas possíveis. Vejam esse primeiro caso aqui, né? R é igual a K, H2, né? Concentração de H2 vezes concentração de BR2, elevado a meio, dividido por 1 mais J, que no caso seria uma outra constante de velocidade, multiplicado pela concentração de HBr e ela dividido pela concentração de BR2. Então, aqui, ó, fica até meio sem sentido essa questão, né, da soma, de uma simples soma desses expoentes, que é o que definiria a ordem global de reação. Então, naquele caso mais complicado, a gente diz que a ordem é indeterminada, certo? No caso, nós podemos definir também a chamada ordem de velocidade, né, da reação em relação a cada reagente. Então, vamos supor aqui que alfa seja igual a 2 e beta igual a 1. Então, a gente diria que a velocidade é de segunda ordem em relação ao reagente A e de primeira ordem em relação ao reagente B. Então, a gente tem ordem parcial em relação a cada espécie que aparece na lei de velocidade e a ordem global. Outra coisa para ficar bem registrada aqui
é que há uma ausência de uma relação obrigatória entre os expoentes, né, ou as ordens de velocidade parciais, com os coeficientes estequiométricos, né? Ou seja, se uma reação ela é escrita como A mais 2B, dando produtos, não necessariamente, não existe essa regra de que o coeficiente estequiométrico de A sendo 1, que o expoente na lei de velocidade de A também vai ser 1. E que se o coeficiente estequiométrico de B for 2, necessariamente o expoente de B na lei de velocidade seria 2. Não tem nada a ver, né? Então, ao mesmo tempo que não é obrigatório, também não é proibido. Isso pode acontecer. Então, a gente vai ver em que situações isso ocorre e que, na maioria dos outros casos, não ocorre, né? Então, resistam à tentação de achar que isso é uma regra, né? De que existe alguma relação obrigatória entre os coeficientes estequiométricos e as ordens de reação, tá? Outra coisa, esses termos aqui entre cochete que nós vemos na lei de velocidade, né, podem ser tanto concentração quanto pressão. Então, eles vão ser concentração para reações feitas em fase de solução, né, em fase líquida. E vão ser pressão no caso de reações em fase gasosa, tá? E, por fim, cai a constante de velocidade, ela é constante em uma dada temperatura, ou seja, ela depende da temperatura, tá? Certo? Então, continuando aqui, falando um pouco mais da constante de velocidade. Então, esse parâmetro K, esse K da lei de velocidade, quando a gente quer comparar as reatividades de diferentes, né, reagentes, mediante, né, em termos de alguma reação específica, a gente não usa a velocidade. Você quer saber assim, sei lá, na reação de substituição nucleofílica, quais são os reagentes, né, os substratos mais reativos? A gente não utiliza a velocidade de reação para fazer essa comparação e saber quem é mais ou menos reativo. A gente compara quem é o valor de K. Por quê? Porque o valor absoluto aqui, ó, da velocidade, como a gente está vendo aqui, ele depende da concentração. Então, se eu fizer o experimento, né, a concentração de A é igual a 1 mol por litro, ou igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, eu vou obter velocidades muito diferentes, né? Uma velocidade muito baixa para concentração muito baixa. Então, eu posso erroneamente achar, não, se a velocidade de reação para um dado reagente, né, se ela é baixa, peraí que sumiu a apresentação, né? Acho que agora voltou. É muito baixa que essa substância não é tão reativa. Então, seria uma conclusão errônea. Para evitar essa interferência da concentração no valor da velocidade, é mais apropriado a gente comparar a reatividade de diferentes reagentes, certo? Em termos do valor da constante de velocidade. Então, é isso que essa tabela aqui está mostrando. Essa tabela é desse livro aqui, de Química Orgânica, do livro do Clayden. E se vocês tiverem curiosidade, né, de se dirigir aos livros de orgânica, e até de inorgânica, mas de orgânica principalmente, né, tem muitas tabelas de comparação de reatividades de reagentes, né? E essas tabelas, então, tenham em mente que elas são fortemente baseadas no valor das constantes de velocidade. O que essa tabela especificamente está mostrando aqui, né? Parâmetros cinéticos para o processo de rotação em torno da ligação em destaque, né? Ou seja, seria essa ligação carbono-carbono destacada em preto, certo? Então, para esse tipo de composto aqui, que a gente tem uma ligação simples, né? E de um lado uma metila, do outro também uma metila, a gente vê que a constante de velocidade, ó, K, na temperatura de 298, é da ordem de 5 vezes 10 a 10, certo? Então, é um valor bem alto, né? Aqui é o tempo de meia-vida, que a gente vai definir, né, ainda hoje, certo? Vou discutir primeiro o valor de K
Depois, eu passo a comentar a energia de ativação, que, aliás, está bem relacionada com K, certo? Na sequência, a gente tem aqui, ó, ligação carbono-carbono, e a gente tem, ó, 3 ligações, né? Carbono-cloro, num dos grupos, é a mesma coisa no outro, certo? Então, a gente vê que, com essa substituição, certo, dos hidrogênios por cloros, a constante de velocidade, olha lá, ela diminuiu. Então, significa que o processo é mais lento, né? Então, a gente poderia, por analogia, essa rotação, ela é menos ativa, certo? Quando a gente fez a substituição. Mesma coisa, ó, e aí, na sequência, vai sempre diminuindo. Para a rotação em torno dessa ligação carbono-nitrogênio, nesse composto aqui, tá vendo? Ela tem um K igual a 3. E aqui, ligações duplas, né? A gente vê que elas têm um forte impedimento energético com relação à rotação. A gente vê que essa rotação é lenta, né? Olha só. Tem até aqui em termos de tempo que demora para que metade das moléculas de uma dada amostra sofram esse processo. É isso que é a definição do tempo de meia-vida. Enquanto que para esse primeiro composto, né, o tempo de meia-vida é da ordem de 0,02 nanosegundos, lembrando que nano é 10 a menos 9, né? Para esse último exemplo aqui, que é uma ligação dupla, leva algo em torno de 10 elevado a 11 anos, né? Olha só, aqui tem, para comparação, nós temos aqui que a idade da Terra, certo? É 4,6, é estimada, né, em 4,6 vezes 10 a 9 anos. Por aí, gente, vocês comparem, né? A dimensão desse tempo. Enfim, então aqui a gente vê que tem, então, uma relação, né, direta da rapidez com que o processo ocorre, né, com o tempo de meia-vida, e agora sim, com essa barreira energética. Quando a gente for estudar a chamada lei de Arrhenius, ou a dependência da constante de velocidade com a temperatura, a gente vai ver que, a rigor, a expressão é K é igual a A, que é um chamado fator pré-exponencial, vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Então, tem uma dependência exponencial, né, com a energia de ativação. A constante de velocidade, ela depende da energia de ativação. Quando nós temos uma energia de ativação baixa, o processo é rápido. Quando a gente tem energias de ativação altas, o processo é lento, né? Aqui, ó, uma energia de ativação de 180 kJ por mol, né? Faz com que o valor da constante de velocidade para essa rotação seja da ordem de 2 vezes 10 a menos 19 e que o tempo de meia-vida chegue a 10 a 11 anos. Né? Então, lembrando aqui, qual é o objetivo, né, desse slide, dessa tabela? É a gente ter em mente que a constante de velocidade é que é o parâmetro mais apropriado para a gente comparar, né, a diferença entre moléculas, é uma série de moléculas, uma série de sistemas ou substratos em um mesmo processo. Né? O processo vai ser mais lento ou menos lento quando a gente comparar o valor da constante de velocidade, não especificamente da velocidade, tá certo? Por quê? Porque a velocidade, ela pode assumir diferentes valores aí dependendo da concentração, que cria um inconveniente nessa comparação e pode levar a conclusões erradas, certo? Então, seguindo aqui, né, na sequência eu vou apresentar para vocês vários exemplos de formas matemáticas que as leis de velocidade podem assumir. Né? O que nós temos aqui? Ó, a expressão para R, né, ou para a velocidade, ou da lei de velocidade, em função das concentrações a uma dada temperatura, é a chamada lei de velocidade, como a gente já mencionou. E alguns exemplos para reações homogêneas são dados abaixo. Lembrando que reações homogêneas são reações que ocorrem sempre na mesma fase. Né? A gente não está falando aqui de processos heterogêneos envolvendo fase sólida e fase líquida, fase sólida e fase gasosa, fase líquida e fase gasosa. Então, sempre tudo na mesma fase. Então, outro
Outra questão que é importante destacar aqui é que só se pode determinar a lei de velocidade experimentalmente. Tá? Então, ó, experimentalmente se verificou que para essa reação aqui, ó, tá? Essa daqui ocorre em fase gasosa, aqui, ó, reações de 1 a 6 ocorrem em fase gasosa. E essa aqui, ó, essas duas últimas em fase líquida. Será que tem alguma indicação aqui que a gente podia ter alguma ideia, né? A principal evidência de que essas duas últimas reações ocorrem em fase líquida é a presença de íons, né? Então, aqui a gente tem Hg2+, Hg2+, aqui iodeto, né? E nas demais são substâncias gasosas. Enfim. Tá, que essa reação H2 mais BR2, dando 2HBr, ela tem essa lei de velocidade bem complexa aqui. E, em geral, uma lei de velocidade complexa, ela envolve o que nós chamamos de mecanismo complexo. O que é um mecanismo complexo, né? É uma sequência de um número muito grande de etapas, gerando um número considerável de espécies intermediárias, né, que não aparece listado nem entre os reagentes, nem entre os produtos, né, e que um intermediário pode induzir a formação de outro intermediário, como se fosse aquelas animações que a gente vê, né, que você vê uma bola de bilhar, bate em uma, que bate em duas, certo? Que cada uma delas bate em outras, e aí se desencadeia um movimento bem complexo no total, né? Então, isso se reflete, ó, leis de velocidade complexas refletem mecanismos complexos, né? E nós temos leis de velocidade, entre aspas, né, mais bem comportadas. O que são as bem comportadas? São desse tipo aqui, que a gente não tem, né, denominador, que a gente consegue definir a chamada ordem global, que a gente tem expoentes, né, inteiros para os reagentes. Então, essa primeira é a chamada reação complexa. Tem até o capítulo do Atkins, né, que é a cinética de reações complexas. E que, na verdade, é disso que se trata. Muitas etapas no mesmo mecanismo e geração de muitos intermediários, vários deles radicalares, que são espécies extremamente reativas, né? Aqui nesse segundo, a gente tem aqui, ó, o segundo, terceiro e quarto são leis de velocidade mais bem comportadas. Aqui no quinto, a gente tem uma lei de velocidade com expoente fracionário, que pode existir também, né? Aqui a gente tem outra. Aqui para ilustrar, ó, nesse exemplo 6, que a gente pode ter uma lei de velocidade bem comportada, mas que é interessante é que só nós temos 2 reagentes e um catalisador, estão vendo? SO2 é reagente, O2 é reagente e NO é catalisador. E na lei de velocidade aparece um dos reagentes só e o catalisador. Não aparece esse daqui. Aí a gente já pode imaginar, opa, o que será que isso significa? Né? Em linhas gerais, isso significa que a etapa determinante do mecanismo, ou seja, a etapa lenta, a etapa determinante da velocidade, ela não envolve todos os reagentes, ela envolve esse daqui, ó, o O2 e o catalisador. Né? Na verdade, eu vou exemplificar ó, exatamente essa reação no próximo slide. Aqui no exemplo 7, a gente tem outra situação né, possível de um mecanismo mais complexo. Ó, a gente tem 2 constantes de velocidade, né? Aqui a gente tem um exemplo de que o expoente pode ser negativo. Estão vendo? Pode aparecer o produto, ó, quem que é? Hg2+. Ele é produto da reação. Então, não são só reagentes que podem aparecer na lei de velocidade, pode aparecer produto também. E, no caso, ele aparece com expoente negativo. Então, os expoentes podem ser fracionários, pode ser igual a 0, pode ser positivo, pode ser negativo, né?
pode acontecer várias coisas. Por quê? Porque nós podemos ter muitos mecanismos distintos, né? Mecanismos até bem complexos, tá? Enfim, então, esses comentários, eles estão listados aqui, né? Como eu sempre digo a vocês, eu gosto de colocar bastante texto, até porque ajuda vocês. Estava conversando um pouco antes de começar a aula, né? Fiquei sabendo da dificuldade até de acessar livros, né? Enfim, os alunos estão tendo acesso a livros. Então, seguindo aqui. Então, vamos falando ainda, né? Trazendo ainda algumas definições importantes. A gente tem aqui alguns comentários sobre mecanismos de reação. Então, os mecanismos, eles são as sequências de etapas que ocorrem, né, para que uma reação global se processe. Então, nesse exemplo específico aqui embaixo, no vermelho, a gente tem a reação global. Então, aparece, né, os nossos reagentes e os nossos produtos, lembrando que ela é catalisada por NO. Então, outra maneira em que isso é descrito é mostrando o NO, o catalisador, aqui em cima da seta, numa representação comum, né? Então, envolvido, né, para que uma reação global se processe, ocorre uma série de etapas. Então, isso aqui é o mecanismo de uma reação. Inclusive, quando a reação global, né, ela ocorre completamente em uma etapa, certo? Não tem uma série de etapas, isso também é chamado, isso é um mecanismo, né? É um mecanismo elementar, um mecanismo de etapa única, né? Uma reação elementar. Como eu vou voltar aqui, ó, é chamado uma reação simples. Voltando, eu pulei 2 slides, agora voltei. Certo? Então, aqui tem uma representação genérica. A equação, mostrada aqui, genérica, né? Ela fornece a estequiometria global da reação, mas não diz nada sobre o processo ou mecanismo através do qual a reação se processa. Então, por exemplo, certo? Sabe-se que a oxidação de SO2, catalisada por NO em fase gasosa, ocorre por meio de um processo em 2 etapas, né? Então, o que a gente vê? Que o reagente O2, que a gente vê na reação global, ele não reage explicitamente com nenhuma das moléculas de SO2, mas ele reage com quem? Com o catalisador, né? Então, numa etapa, a gente tem O2 reagindo com 2NO, formando 2NO2, e aí sim, cada molécula de NO2 reage com uma molécula de SO2, né? Acontecendo o quê? Gerando uma molécula do produto e restaurando o catalisador. Então, uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui é o seguinte, né? A gente tem uma molécula de O2 na estequiometria da reação, certo? Estou chamando aqui molécula, mas é a proporção 1, né? Vocês podem entender como a quantidade de matéria também, certo? Né? 1 O2 para 2 SO2. Então, esse 1 O2 aqui, ó, ele reage com o NO e forma 2 moléculas do intermediário, que é o NO2. E cada uma delas é que reage com um SO2. O que significa isso? Significa que essa etapa, ó, como eu só tenho um O2, estão vendo? Na estequiometria global da reação, certo? E ela gera 2 intermediários e cada um deles é que reage com um SO2, que essa segunda etapa, ela ocorre 2 vezes para cada vez que essa primeira ocorre. Vejam se faz sentido para vocês, né? Observe também, ó, a gente tem 2 SO2 na estequiometria global, não é isso? Então, a primeira ocorre uma vez porque eu tenho um O2. E a etapa 2, né? Como ela envolve um SO2 e um NO2, sendo que formaram 2 na primeira etapa, que essa segunda etapa ela tem que ocorrer 2 vezes, né? Então, para a gente somar essas reações e conseguir chegar na reação global, a gente tem que considerar a segunda 2 vezes, né? E aqui
na última linha, nós temos também um destaque de que o NO2, como ele não é catalisador, ele não é reagente, ele não é produto, então ele é um intermediário. É uma espécie que se forma, né? Ela é que reage com outro reagente e depois ela é consumida. Ela é formada e consumida. Ela não permanece lá no meio reacional. De onde que vem essas informações todas, né? Alguém sentou, ficou bolando. Até ficou, mas com base em dados experimentais. Né? Essas ideias, elas não surgem do nada. Alguém teve que ir para o laboratório, fazer essa reação, né? Misturar os reagentes, acompanhar a variação da concentração deles em função do tempo, ver em que taxa, melhor dizendo, é que eles são consumidos, em que taxa os produtos são formados. Como a gente vai ver ainda na aula de hoje, que vai ser determinado na chamada lei de velocidade integrada. Então, esses dados experimentais, que são os principais dados que a cinética experimental fornece, que são a variação das concentrações com o tempo, sempre em estudos cinéticos experimentais, a gente sai com uma tabela em que a gente tem vários valores de tempo, né? Depois de 1 minuto, depois de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, qual que era a concentração detectada do reagente. Então, eu sei que eu coloquei tanto do reagente no início, né? Eu sei que eu coloquei 1 mol. Depois de 10 minutos, eu fui lá ver, tinha 0,94 moles. Depois de meia hora, tinha 0,7 moles. Depois de 2 horas, tinha 0,4 moles. Né? Então, alguém fez esse tipo de estudo, aí a gente compara com várias expressões matemáticas típicas de cada uma das ordens possíveis. Com isso, a gente determina experimentalmente estes expoentes, esses numerinhos, esses expoentes que aparecem aqui, eles saem do estudo experimental e é a partir desses dados combinados com vários outros, como substituição isotópica, né, que vai aparecer nessa disciplina, é que se monta esse quebra-cabeça. Então, o mecanismo de reação, ele é um quebra-cabeça em que se chega a partir de uma série de estudos experimentais, tá? Que tem um outro exemplo da gente até fazer esse raciocínio de quantas vezes cada etapa do mecanismo tem que ocorrer para render a nossa reação global, né? Outra reação global aqui. 2N2O5, dando 4NO2 mais O2. Então, o mecanismo proposto, por isso que a gente sempre fala assim, é o mecanismo proposto, né? Que todas as evidências que existem até hoje apontam que ele é o mais aceito e que ele é plausível, né? É que uma molécula de N2O5, num processo de equilíbrio, ela se decompõe em NO2, NO3, e que é reversível. Então, NO2 e NO3 podem se recombinar e voltar a formar N2O5, ou elas podem, né, reagir entre si, formando NO, que é um intermediário, se eu olhar aqui, né, não tem NO nem como reagente, nem como produto, mais O2 já é produto, mais NO2. NO2 também é produto, né? E depois, NO reage com NO3 na etapa C, dando 2NO2, né? Então, a gente já pode, comparando essas etapas com a reação global, a primeira coisa que eu posso ver é o seguinte, aqui eu tenho 2 moléculas de NO2, não é isso? Então, a etapa A, ela está na representação mínima, né? Uma molécula de NO2, acontece isso com ela. Como eu tenho 2, essa etapa tem que ocorrer 2 vezes. Certo? Esse é o raciocínio. Então, a gente compara para ter uma ideia, um raciocínio parecido com o que eu fiz aqui, né? Eu concluí que essa etapa aqui ocorre uma vez só, porque eu só tenho
um O2 aqui. E concluir que essa tem que ocorrer 2 vezes, porque eu tenho 2 SO2, né? Então, aqui, como eu tenho 2 N2O5, essa tem que ocorrer 2 vezes. E essa outra aqui? Né? Como é que eu faço? Uma alternativa é olhar para o O2. Ó. O O2 é o produto, formou um. Só tem um aqui. Então, essa etapa ocorre uma vez. Né? E essa outra etapa aqui, certo? Ela também ocorre, né? Uma vez, certo? Em relação a essa, porque ela tem que consumir esse NO3 aqui, esse NO aqui, certo? Então, essa daqui ocorre uma, essa daqui ocorre uma, essa daqui ocorre duas, né? Quem são os intermediários? NO2 e NO. NO2 não, perdão, gente. NO3. Eu estou olhando aqui para o NO3 e está saindo NO2, né? Enfim, então, qualquer mecanismo proposto sempre tem que ser consistente com a estequiometria da reação global, né? E aqui, ó, tá escrito textualmente, né? O que eu estava comparando aqui com vocês. A gente tem uma outra definição aqui, mas que a gente acaba nem usando, certo? Não precisa se preocupar em decorar coisas, né? Que é esse número de vezes que cada etapa ocorre para que a gente chegue na reação global é chamado de número estequiométrico da etapa, tá? Então, é outra definição aqui. Então, dando sequência aqui. Lembrando que vocês podem interromper se quiserem, né? Se acharem necessário. Então, temos mais algumas definições aqui. Cada etapa de mecanismo é chamado de reação elementar. Isso daqui é bom ter clareza. Então, tem algumas definições, né, que eu comento com vocês, que é importante ter clareza, até para o entendimento de vocês, porque são termos que vão aparecer bastante, né, durante o curso, né? Então, é bom ter clareza do que significa uma reação elementar ou uma etapa elementar, né? É cada processo de colisão, né, que leva a... Pode ser colisão de 2 moléculas, de 3, no mesmo ponto. Deixa eu procurar uns exemplos aqui. Ó, essa etapa aqui, ó, NO2 mais SO2, essa segunda etapa, ela é uma reação elementar em que 2 moléculas têm que colidir para que ela ocorra. Colidir, elas têm que se encontrar no mesmo ponto do espaço. Já a primeira etapa, estão vendo que é O2 mais 2NO, né? E como isso é uma etapa elementar, significa que essas 3 moléculas, né, uma de O2 e 2 de NO, elas têm que se encontrar no mesmo lugar do espaço, né? Para que essa etapa ocorra. Então, é nesse sentido que eu chamo de uma etapa elementar, né? Seria um processo de colisão que envolve a geração de produtos e que ele não contém, ele em si, ele não é composto de etapas, né? É uma etapa única. Uma reação simples consiste em apenas uma etapa elementar. Então, quando uma reação global ela se processa sem envolver, né, etapas distintas entre si, ela própria ela se processa em uma única etapa elementar, aí ela é chamada de uma reação simples. Por outro lado, uma reação complexa ou composta é uma reação que consiste de 2 ou mais etapas elementares, né? Então, em suma, aqui, a forma da lei de velocidade, ela é uma consequência do mecanismo de reação. Então, no caso, a única situação, certo, em que os expoentes da lei de velocidade, ó, deixa eu voltar aqui, esses expoentezinhos aqui, certo? Esses numerozinhos aqui, eles serão os mesmos e são iguais os coeficientes estequiométricos, é só naquele caso em que a reação global é uma reação simples, certo? Ela não envolve etapas.
ela é uma etapa única. Tudo acontece ao mesmo tempo, então a velocidade ela tem que refletir isso daí. Vamos supor aqui, né? Nesse caso aqui, ó. Essa reação 2 aqui. Claramente, olha lá, como eu tenho 2 aqui, ó, 2N2O5, dando 4NO2, mais O2, como a lei de velocidade, né? O expoente aqui é 1, e aqui o coeficiente estequiométrico é 2, de cara você já sabe que ela não é uma reação simples. Você sabe que ela tem etapas, né? E se ela fosse uma reação simples, se ela fosse, a gente tivesse certeza experimental, o expoente aqui seria 2. Tá? Outra coisa, outra consequência disso. Se eu tenho aqui, ó, gente, eu tenho etapas elementares aqui, né? Eu posso escrever leis de velocidade para etapas elementares. Lei de velocidade não é só uma coisa da reação global. Quando a gente for estudar um tópico chamado aproximação do estado estacionário, a gente vai ter que escrever a lei de velocidade de cada etapa do mecanismo. E aí sim, para a etapa do mecanismo, a lei de velocidade, você usa o coeficiente. Qual é a lei de velocidade dessa etapa aqui? Então, eu chamaria aqui, ó, de K1, né? Vamos chamar de etapa 1. Seria V de velocidade igual a K1, concentração de NO2 elevado a 1. Aqui, qual é a lei de velocidade dessa etapa elementar? Vamos chamar aqui de K3. Seria V igual a K3, concentração de NO2 elevado a 1, concentração de NO3 elevado a 1. Então, essa questão de lei de velocidade também não é difícil de entender, mas ela tem todas as minúcias. Vocês têm que tomar cuidado, né? A lei de velocidade para uma reação global é se a gente não sabe nada sobre o mecanismo, a gente não sabe nada sobre a lei de velocidade. Agora, para etapas elementares de um mecanismo reacional, aí a lei de velocidade da etapa elementar, ela reflete sim, né, os coeficientes. O pessoal até muda o nome. Para etapa elementar, a gente não chama de estequiometria, a gente chama de molecularidade, né? Que mais aqui? Então, tem algumas exceções para a gente ter tratado de tudo aqui, né? Para algumas reações, a forma da lei de velocidade muda com a temperatura, indicando uma mudança de mecanismo. Então, por exemplo, vamos pegar algum exemplo aqui, ó, 7. Poderia aparecer assim. A temperatura ambiente, essa é a lei de velocidade. Porém, né, a 80 graus, a lei de velocidade é outra. Alguma mudança aqui, que pode mudar com a temperatura, porque refletiria uma mudança de mecanismo, né? Enfim. Outra definição que a gente tem que ver aqui, né? A chamada pseudo-ordem. Né? Uma reação de pseudo-primeira ordem. Uma reação de pseudo-segunda ordem. Deixa eu usar de novo alguma dessa lei aqui. Vamos pegar essa número 4 aqui, ó. O número 4, a lei de velocidade é R igual a K vezes concentração de NO elevado a 2, vezes concentração de O2 elevado a 1. Vamos supor que a gente vai para o laboratório e faz um experimento, né, em que a gente adiciona uma concentração de NO bem baixinha. Concentração, pressão, o raciocínio vai ser o mesmo. Vamos falar em pressão aqui. Eu coloco uma pressão bem baixinha, né? Eu coloco 0,01 atm de NO. E coloco 500 atm de O2. Quando eu tiver consumido todo o NO, que eu coloquei muito menos, praticamente nem fez, para usar o coloquial aqui, nem fez cócegas na quantidade que eu coloquei de O2. Ou seja, consumiu todo o outro, né? E
consumiu todo o NO, que reagiu com o O2, mas eu coloquei tanto O2 que de tudo que eu coloquei, deve ter consumido 0,001%, né? Onde é que eu quero chegar? É que a concentração desse daqui, ó, se eu for para o laboratório e colocar muito mais de um deles, ela pode ser considerada aproximadamente constante durante o experimento todo, mesmo tendo consumido só um pouquinho dele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, como foi considerado constante, eu incorporo aqui, ó, nessa constante e chamo de calinha. Então, R vai ser calinha vezes pressão de NO ao quadrado. Então, uma lei de velocidade que, a rigor, ela é de terceira ordem global, eu faço com que artificialmente ela se comporte como uma lei de velocidade de segunda ordem. Mas como é artificial, a gente forçou a barra para um deles ficar constante, praticamente, né? Por aproximação e ser incluído na constante de velocidade, eu digo que é de pseudo segunda ordem, certo? É uma coisa semelhante ao que a gente explana aqui nessa outra tela. Então, uma pseudo-ordem reacional, tem um outro exemplo aqui, ó. Para a hidrólise da sacarose, que é essa reação aqui, então a gente verifica que a lei de velocidade é R igual a K, multiplicado pela concentração da sacarose elevado a 1, certo? Mas o mecanismo conhecido, ele mostra que o solvente, que é a água, né, se essa reação for feita em solução aquosa, a água vai ter um papel de reagente e dissolvente. Só que, enquanto solvente, ela é utilizada numa concentração bem alta. Então, o consumo total, em termos de porcentagem total de água que tem no meio, né? Se consumir toda a sacarose, quando acabar a sacarose, vai ter consumido 0,00001% da água. Está praticamente constante, né? Então, se a lei de velocidade completa fosse essa daqui, ó, R igual a K', que seria a constante de velocidade, né? Vamos dizer aqui, real, né? Essa daqui, que é a de pseudo, é aparente. A lei de velocidade seria R igual a K', concentração da sacarose vezes concentração da água elevado a um expoente N. Então, quando eu mantenho a água aproximadamente constante, esse expoente dela, a ordem da velocidade com relação à água, passa a ser irrelevante, né? Nesse contexto aí, certo? E como está constante, eita, incorpora aqui, tá vendo? A esse K'. E a gente usa K, que seria a constante de velocidade aparente, né? Então, essa é uma reação de pseudo primeira ordem. A rigor, ela tem uma outra ordem em relação a um reagente que foi mantido artificialmente constante, né? Então, esse conceito de pseudo-ordem, ele também é aplicado em estudos experimentais, como conhecido como método do isolamento. Né? Pode falar, Mari. A gente estava trabalhando com reações homogêneas, não é isso? Nessa Isso. situação, a gente ainda considera homogênea? Considera porque continua sendo só uma fase. Você não vai considerar, né? Supostamente, eu tirei a água. Acho que eu entendi a sua pergunta. Ah, mas está tirando a água, né? Do raciocínio. Será que quando eu considero só a sacarose, eu estaria considerando ela como um sólido, né? Então, na verdade, não. Então, é sacarose aquosa ainda, certo? É Certo. sacarose dissolvida. Então, A de cima a gente chama de pseudo, né? Aqui não tem calinha. exatamente. Essa daqui. Ela é de pseudo primeira ordem, né? Você podia me perguntar, onde é que está a concentração da água? Então, ela está embutida aqui, ó, né? No valor de K, porque K é igual a K' vezes concentração da água elevado a N.
Então, isso daí é um artifício experimental muito, muito importante, né? E que ele é usado também para a gente descobrir a ordem de um reagente de cada vez, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para um outro exemplo. Aqui, por exemplo, esse exemplo 7, né? Vamos supor que eu não conhecesse a ordem de velocidade, a lei de velocidade, e aí eu quisesse saber se a lei de velocidade, né? Qual é a ordem em relação à água oxigenada em relação ao iodeto? Quero saber. Quero saber a lei completa. Mas se eu colocar de um jeito, né, que eu tivesse que descobrir todos os expoentes, o expoente, né, da água oxigenada, do iodeto e do ácido, todo no mesmo experimento, seria muito mais complexo e eu poderia cometer um monte de erro. O que a gente faz? A gente estuda um de cada vez. Como é que a gente faz para estudar um de cada vez, né? Eu uso para aquele que eu quero saber. Eu quero saber qual é o expoente primeiro só da água oxigenada. Então, eu faço o seguinte, eu uso uma concentração de iodeto e de ácido altíssima, né? Para que, em comparação, certo? Com a da água oxigenada. Para que elas sejam consideradas, as que estão muito altas, como constantes e elas sejam embutidas no valor de K. E aí eu descubro o expoente da água oxigenada. Depois, eu faço outra série de experimentos para descobrir o expoente do iodeto. Aí eu deixo ele baixinho e deixo a água oxigenada muito alta, o ácido muito alto, né? Então, aquele que a gente quer descobrir o expoente no experimento, a gente deixa muito alto. É uma das técnicas experimentais. Isso chama método do isolamento. Que a gente, entre aspas, isola cada um, né? Eu isolo o reagente que eu quero, cujo expoente eu quero determinar, deixando ele com a concentração baixa, porque ele vai ser consumido e a velocidade vai depender só dele, né? Ela vai depender muito menos da concentração dos outros, porque os outros eu tenho que manter com a concentração muito alta para que a aproximação de que ficou constante, ela seja válida. Todos são consumidos, certo? Agora, se eu puser muito pouco um deles, aquele limitante, entra aqui aquele conceito que a gente já conhece de reagente limitante, né? Eu deixo um deles limitante e é o expoente dele que eu vou descobrir. Depois eu mantenho ele, depois que eu já descobri o expoente dele, eu uso a concentração dele muito alta e abaixo a do outro, né? Enfim. Então, tem esse método, que é chamado método do isolamento. Agora a gente vai ver um outro método que é muito, muito, muito importante. Quando a gente estuda, até na pesquisa, né, na iniciação, na pós-graduação, muitas reações até para testar desempenho de materiais, desempenho de catalisadores, desempenho de fotocatalisadores, né, atividade catalítica, fotocatalítica e tal, a gente faz estudos cinéticos, fazendo ajustes a modelos matemáticos que vêm justamente daqui. O que a gente chama de leis de velocidade integradas, né, ou integração de leis de velocidade, né, são deduções até que rápidas, a gente vai ver essas deduções, que levam a, tipo, uma equação característica da primeira ordem, uma equação característica da segunda ordem, que é diferente da primeira, uma equação característica da terceira ordem. E aí os nossos dados experimentais, que geralmente são desse tipo aqui, ó, né? Se eu sei que na minha reação eu tenho um dado reagente A, né? Aí eu faço a reação no laboratório, coloco uma concentração inicial conhecida, sei lá, 5 mol por litro. Ah, não, no meu exemplo aqui tem 1, né? 1 mol por... Uso 1 mol por litro.
Aí eu pego aí algum método de análise, né, de química analítica mesmo, pode ser uma titulação, pode ser uma determinação espectrofotométrica, né, com UV-Vis, uso algum método analítico e vou acompanhando o que acontece com a concentração desse reagente conforme a reação ocorre. Eu vou para o laboratório, pego um cronômetro, né? Pego um monte de vidrinho, de frasquinhos, porque você vai ter que tirar amostras do meio reacional, né? Aí começo a minha reação. E aí tô aqui com o cronômetro. Tá. Depois de 1 minuto, eu pego pipeto, sei lá, 1 ml, ponho num frasquinho. Aí o outro colega de grupo vai lá e analisa. Titula ou mede espectrofotometricamente. Ele diz, ó, antes da reação começar, você tinha 1 mol por litro. Depois de 1 minuto, caiu para 0,98. Faz sentido? Faz. Ele está sendo consumido, ele é um reagente. Aí, depois de 5 minutos, né? Que eu estou acompanhando no cronômetro, eu tiro mais uma alíquota. Meu amigo vai lá, analisa. E assim por diante. Então, com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter esse conjunto de dados. Análogo a esses, né? Ou seja, uma tabela que tem uma coluna de tempo que aumenta, é o tempo que eu estou deixando a reação correr. E tem outra coluna que é a concentração do reagente. Eu sei como que essa concentração foi diminuindo com o tempo, conforme esse reagente foi sendo consumido. Né? É basicamente disso que eu vou me referir a esse texto aqui. Então, vejam só. Estudos cinéticos experimentais consistem na determinação das concentrações das espécies participantes da reação em função do tempo, a uma temperatura fixa, porque o objetivo, né, desse primeiro estudo é determinar o expoente da lei de velocidade para aquele reagente que eu estou analisando. Veja que eu deixei em aberto, espécies participantes. Pode até ser o produto, porque essa análise escolhida, ela vai da conveniência. Tem alguma espécie que participa da reação, que tem um método analítico mais sensível, mais barato, mais rápido, mais conveniente, né? Que não esteja quebrado na UFES, hoje em dia, que tem um monte de coisa quebrada, né? Então, você pode até analisar um produto, porque às vezes você sabendo a concentração do produto, né? Ah, eu sei que tinha 0 dele no início, depois de 1 minuto tinha 0,1. Se eu sei o quanto eu coloquei no início do reagente, né? Por um raciocínio estequiométrico, você descobre. Então, a espécie que vai ser analisada pode ser qualquer uma delas, né? Vai da conveniência, mas enfim. Né? Lei de velocidade, a gente já viu na primeira aula. Deixa eu voltar aqui e falar de uma coisa importante aqui, que aqui é bom eu escrever para ficar claro do que eu estou falando. Vou colocar mais um slide aqui. Que a lei de velocidade, ela é uma equação diferencial. Ó, a lei de velocidade que governa uma reação é uma equação diferencial. Opa! De onde veio isso? Veio do seguinte aqui, ó. Na primeira aula, a gente viu que R, se eu tenho, né? AA mais BB dando produtos, R é igual a menos, lembram? Menos 1 sobre A. Desculpa, gente, entrou meu monstrengo aqui. Ele está com dúvida também. DA. DADT. Igual a menos 1 sobre B, DB, DT e por aí vai. E a gente viu também, ó, que R é KA. Deixa eu botar um alfa aqui, né?
não necessariamente é igual a A, B elevado a beta, que não necessariamente é igual a B aqui. Qual é a relação entre esse R e esse? Eles são o mesmo parâmetro. Então, vamos supor aqui. Vamos pegar o caso mais simples. Que R seja igual a K, concentração de A elevado a 1. Não é a lei de velocidade mais simples? Quer dizer, a mais simples mesmo seria constante. Ela independeria. Mas aí é a exceção da exceção. Na cinética mesmo, né? Esse caso em que a velocidade ela é independente da concentração de qualquer um dos reagentes, é até artificial e é rara. Bom, enfim. Então, eu posso chegar lá, ó. Se esse R é igual a esse, né? Eu posso dizer que menos 1 sobre A dA dt é igual a K vezes A. E depois a gente pode manipular, né? Como? Lembra, o que a gente faz lá na aula de cálculo? Antes de, às vezes, de fazer uma integral. A gente separa as variáveis. Eu passo, como eu tenho dA aqui, eu passo essa concentração para cá e passo o dt para cá, né? Então, eu tenho o seguinte. dA sobre A, né? É igual a menos, porque eu vou passar até o menos para o lado de cá, menos KA dt. Certo? Então, só troquei de lugar. Eu passei esse A para cá, dividindo, e passei, né, o menos A dt para cá, multiplicando. Aí, o que vai ser feito? Ó, é nesse sentido que é uma equação diferencial. E essa é a base da integração das leis de velocidade. E principalmente de onde vem? Do fato de que a gente viu que isso vale, ó, né? A velocidade é igual a menos 1 sobre A, dA dt, que é igual a menos 1 sobre B, né, dB dt, e por aí vai, se eu tivesse explicitado os produtos. Então, eu posso igualar esse R com essa velocidade é igual a essa. Então, voltando aqui, daqui, e é dessa integração que vem esses modelos matemáticos. Depois que eu fizer essa integração aqui, eu vou achar um modelo matemático para equação de primeira ordem, porque essa daqui é de primeira ordem. É essa que eu estou exemplificando aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a segunda ordem, né, para a terceira. Então, voltando aqui. A lei de velocidade que governa uma reação é uma equação diferencial que dá as taxas de variação dA dt das concentrações das espécies, né? Então, para determinar o valor desses expoentes, né? Se é de primeira ordem, se é de segunda, se é de terceira, né? A gente compara ou a gente ajusta, certo? Os dados experimentais, né? A esses modelos matemáticos. E é nesse ajuste, uma regressão linear, geralmente, né? Que a gente faz uma comparação dos valores de concentração previstos por diferentes leis com os valores experimentais. Ou seja, quando eu faço uma regressão linear, para testar primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, eu estou comparando esses valores reais, né, com um decaimento de primeira ordem. O decaimento de primeira ordem preveria tal valor. Mas o nosso serviço, ele não passa diretamente por a gente olhar para esses valores. A gente olha o quê? A qualidade do ajuste da regressão linear. Mas, no fundo, é isso que está sendo feito, né? Eu tenho o valor real do decaimento, da concentração do reagente, e aí eu deduzo essas equações aqui, que elas me dariam o quê? Qual seria o decaimento teórico, né? Se fosse de primeira ordem. Qual seria o valor do decaimento dessa concentração, teoricamente, se fosse de segunda ordem? E de terceira, aquele que chegar mais perto é aquele que eu aceito como sendo válido.
E o uso, né, desses modelos matemáticos, eles têm algumas premissas. Que a reação realmente ficou, o meu experimento ele ficou a temperatura constante, que o volume permaneceu constante, que a reação é irreversível, ou seja, não está tendo uma competição, né? Essa variação real que eu estou vendo aqui, ela não é um reflexo de uma competição com a reação na direção oposta, certo? É considerando somente que a reação estaria indo para um lado. Porque se eu tivesse essa consideração que está vindo na direção oposta, né, eu teria um mascaramento do efeito da ordem cinética. Né? E é por isso também que geralmente a gente também procura fazer esses experimentos não a tempos muito longos, certo? Meio que fugindo da concentração do equilíbrio, do efeito do equilíbrio, né? Pode ficar à vontade, Mariane, pode falar. Professora, só dá para fazer essas integrações da lei da velocidade se tiver essas três condições, é isso? É porque eu me perdi um pouquinho na temperatura Se tiver constante, volume constante, constante e reação irreversível. Por quê? Porque a temperatura influencia, né, bastante na velocidade. E o volume também, porque ele pode interferir na concentração. Então, tudo que vai interferir no valor medido, você tem que ter essa premissa como sendo válida, essas premissas como sendo válidas, certo? Então, tenha em mente que o que a gente vai raciocinar, né, daqui para frente, ó, nos próximos slides, você vê que tem umas deduçõezinhas, né? É a continuação disso aqui. Então, ó, aqui eu vou falar da primeira ordem, né? Então, eu vou igualar, nesse slide seguinte, ele está mostrando essa expressão, então, eu já recordei com vocês de onde que ela vem. Vem do que a gente viu na primeira aula, né? Que a partir da reação global, eu posso escrever a dependência, né, dessa taxa, né, dessa variação da concentração com o tempo, ou seja, essa taxa de consumo do reagente, levando em conta aqui o coeficiente estequiométrico, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Né? Só me deem um Sim, retorno aí. aqui está tranquilo para mim. Beleza. Obrigada. E aí eu vou igualar para a primeira ordem essa velocidade com essa daqui, ó, da lei de primeira ordem, né? Vou fazer a troca aqui, ó, de variáveis, né? A separação de variáveis, bota a diferencial do tempo do lado direito da equação, a diferencial da concentração deixa do lado esquerdo e traz a concentração para o lado esquerdo, certo? Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Para a reação de primeira ordem, eu posso igualar R igual a menos 1 sobre A, dA dt. Até recomendo que vocês repassem essas deduções em casa, né? Porque, aliás, isso é uma coisa bem interessante, é um conhecimento que é muito útil até na pesquisa, ele é útil em muitas situações, né? Saber de onde vêm essas expressões da cinética, certo? O que mais? Aqui, ó, o nosso livro, ele até sugere que esse Azinho, estão vendo que eu deixei ele explícito aqui, ó? Quando eu fiz a separação de variáveis, né? Eu deixei esse K vezes A. Então, ele sugere que a gente chame K vezes A de KA. Esse fator, no final, ele pode sobrar, porque como ela é uma constante, tá vendo? K é uma constante, A é uma constante, eles vão sair da integral, né? E ele pode ser um fator que ele aparece, dependendo da estequiometria, ele aparece na equação final, mas vamos ver o caso mais simples, né, por enquanto, em que a gente omite esse parâmetro. Depois tem um exercício, até do Atkins, que eu listei aqui no fim desses slides, que esse fator ele aparece aqui no final do lado da constante. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, esse Azinho, ele A vezes K, vai ser chamado de KA,
Então, eu tenho, ó, dA dt é igual a menos Ka vezes A. Depois você separa, né, o A. A concentração aqui, ó, ela vem dividindo dA e dt passa multiplicando. É o que está sendo mostrado aqui. Tá vendo? Mas em vez de mostrar dA sobre A, ele colocou A, né, concentração de A elevado a menos 1 vezes dA. Aí, beleza. Aí, aqui, ó, integrou, tá vendo? Integral, integral. Certo? E colocou limites de integração. Quem são esses limites de integração? Né? São dois valores de concentração. É a concentração inicial e quem seria a concentração final? A concentração no último tempo que eu escolher. Tá certo? Então, eu tenho aqui os limites de integração, 1 e 2, concentração, né, inicial e concentração final, no tempo final que eu escolher, e aqui são os tempos. O tempo inicial e o tempo final que eu escolher. Então, desse lado, Ka sai da integral, então integral de dt, né, é t. Então, por isso que fica desse lado. Vamos comentar lá um lado de cada vez. O lado direito, né, eu vou ter menos Ka vezes t, e aí o que eu tenho quando eu coloco os limites de integração? T2 menos T1, certo? E geralmente, se o tempo inicial T1 é zero, é o zero do meu cronômetro, por isso que aqui muitas vezes aparece só o tempo final. E aqui a gente tem a solução da integral do lado esquerdo. Lembra que integral de dx sobre x é ln de x? Né? Sim. Então, da mesma forma, integral de dA sobre A é ln de A. Então, quando a gente coloca os limites de integração, né, vai ser ln de A2 menos ln de A1. Lembram que ln de uma coisa menos ln da outra coisa, como eu tenho sinal de menos, eu divido um ln pelo outro? Lembram disso também? Né? Aí, então, como eu tenho ln de A2 menos ln de A1, que veio daqui, ó, dos limites de integração, isso se rearranja em ln de A2 sobre A1. Então, ó, que é igual a menos Ka, T2 menos T1. Essa equação, que ela tem essa forma de ln, porque a solução da integral, ela é a equação que a gente ajusta aos dados experimentais, se a gente quiser testar, que é de primeira ordem. Então, se fosse esse experimento aqui, quem é o meu A inicial? É esse aqui, ó. Então, para cada. Então, eu tenho que construir uma nova tabela, né? Fazendo, ah lá, todos os valores de concentração divididos pelo primeiro. Ó, deixa eu escrever aqui para ficar mais claro ainda. Eu vou apagar isso aqui. Né? Vou trazer. Por favor. Vou trazer essa tabela um pouquinho mais para cá e vou fazer outra. Fazer assim, ó. O tempo, beleza, o tempo fica assim mesmo. Então, eu vou fazer. O que é A2 sobre A1? É cada um desses valores sobre 1. Então, aqui eu vou fazer, ó. A sobre A0. Então, esse é o meu A0. Que é a concentração inicial. Então, vai ser 0,98 sobre 1. 0,91 sobre 1. 0,80 sobre 1. 0,72 sobre 1. 0,63 sobre 1. Depois eu vou fazer o quê? ln de A sobre A0. Que é ln de cada um desses valores aqui. ln disso, ln disso, ln disso, ln disso. E o meu tempo. Certo? Não vou calcular os ln's agora. Então, vocês calculariam os ln's. Então, isso aqui seria o quê? O y do seu gráfico. E isso aqui, o x. Aí você teria que fazer
Não precisa nem plotar especificamente o gráfico, né? A zero em função de t. Aí vamos supor que os pontos eles ficam bonitinhos assim, ó, como uma reta. Na prática, para você não precisar fazer o gráfico, plotar o gráfico, o que é que vocês têm que fazer? Regressão linear na calculadora. Ou seja, você tem uma série de pontos, né? E por aí vai. Então, você vai obter o quê? A equação da reta. Você joga esses dados na calculadora, quem que ela te dá? Ela te dá o valor de A, o valor de B e te dá o quê? R, que é o coeficiente de correlação. Tá? Que aí, se ele for próximo, né? Quanto mais próximo a 1, é um bom ajuste. Quando ele dá um valor bem baixo, tipo 0,7, significa o seguinte: os seus pontos, eles são assim, ó, você claramente não dá uma reta, mas você tenta ajustar a uma reta. A calculadora dá o que você quiser. Só que, nesse caso aqui, tá vendo? Seus pontos, eles se dispõem muito bem como uma reta. Aí ela vai te dar um R próximo a 1, 0,999, né? Até que seja menos 0,999, porque quando a inclinação, né, é decrescente assim, ela dá um valor negativo, certo? Então, é isso que a gente chama de ajuste. É pegar os seus pontos experimentais, né, e ajustar a esse modelo. Então, em que momento é que eu tô fazendo essa equação de reta? É quando os meus y são ln de A sobre A0 e x é o valor de t, né? Certo? Então, essa equação aqui, ó, ln de A sobre A0 é igual a menos k vezes t, é para construir o gráfico. Eu posso reescrever essa equação aqui na forma exponencial, estão vendo? Certo? A é igual a A0 vezes E elevado a menos KT, que é a equação exponencial, né? Correspondente, certo? A essa expressão aqui, porque em princípio eu teria, né? A sobre A0. Lembra dessa troca, né? De essa interconversão da forma do ln para a forma exponencial, certo? A sobre A0 é igual a E elevado a menos KT. Logo, A é igual a A0, que multiplica E elevado a menos KT. Para que serve essa daqui? Essa serve para calcular o quanto resta. Então, vamos supor que você vai fazer um exercício. A exponencial, professora, que a senhora está falando? Essa daqui é para calcular, né? Então, geralmente, se vamos supor que você sabe que o processo é de primeira ordem. Então, são premissas. Geralmente é o exercício que fala, né? Ah, no processo de primeira ordem, usamos A0 igual a 0,5 mol por litro. E determinou-se que K é igual a 3 vezes 10 a menos 2, segundo a menos 1, certo? Aí o exercício pergunta: após 25 segundos, qual é a concentração de A? Percebe? É um exercício de cálculo. Aí você vai usar, certo? Se você sabia que
ln de A sobre A0 é igual a menos KT, certo? Lembra, ó, a gente tem um... Eu sempre... Eu desde a sexta série memorizei. Então, é elevado a menos... Vou escrever na forma exponencial. É elevado a menos KT é igual a sobre A0. Lembra disso? Logo, A é igual, ó, eu estou isolando esse A e vou passar o A0 multiplicando aqui. A é igual a A0 é elevado a menos KT. Então, eu tenho tudo, ó. Eu tenho A0, eu tenho K e eu tenho T. É só... Percebe? Então, é isso que eu estou já esclarecendo a vocês. A forma logarítmica é para fazer o ajuste ao gráfico ou a regressão linear. Para testar. Então, quando vocês vão usar essa forma aqui, logarítmica, é quando o exercício te der dados. Tá vendo? Tabela com dados de tempo e concentração. Quando ela te dá, assim, ó, o valor inicial, a concentração inicial, o valor de K, ela já te fala, é de primeira ordem. Quanto que sobrou depois de um tempo? É. Por que eu estou comentando isso? Não é que eu estou dando macete, eu estou explicando contextos em que a forma logarítmica é mais utilizada e contexto em que a forma exponencial é mais utilizada. Certo? Aqui tem um exemplo, semelhante até ao que eu já comentei aqui com vocês, ó. Aqui é um exemplo do Atkins, né? Analisando uma reação de primeira ordem. Aí ele fala assim, a variação na pressão parcial do azometano com o tempo foi acompanhada a 600 K, com os resultados dados abaixo. Então, confirme que a decomposição, que é essa reação aqui, confirme que ela é de primeira ordem. E encontre, né, a constante de velocidade. Então, só faltou comentar aqui, ó. Quando a gente faz a regressão linear, a constante de velocidade, ela é que é a inclinação. Tá? Então, aqui estão os dados, tá vendo? Ó, tempo em segundos, 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Pressão em Pascal. Tá vendo que foi diminuindo, ó? Que ele foi sendo consumido. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, todos os valores de pressão pelo primeiro, né? Ou seja, todos os valores de P sobre P0. Então, você vai fazer uma outra tabela que é, certo? Em função do tempo. Em 0, você vai ter 7, não, perdão. Em 1000, você vai ter 7,63 por 10,9. Depois, você vai ter 5,32 por 10,9. 3,71 por 10,9. 2,59 por 10,9. Então, isso seria P sobre P0. E depois tirar os LNs, ó. Aqui, ele repetiu os tempos. E aqui ele tirou o logarítmico. O logaritmo. E fez a regressão. Ele só deu os valores. Mas eu mostrei aqui, ó. Fiz no Origin, mostrei como é que ficam os pontos. Vocês podem ver que é uma reta bem certinha. E aí ele diz aqui, ó. Que o gráfico é uma reta, né? Confirmando a reação de primeira ordem. E a inclinação deu menos 3,6 vezes 10 a menos 4. Então, a inclinação, certo? Sem o sinal negativo, é que é a constante. Onde que eu vejo isso? Aqui, ó. Que se a equação da reta é, cadê? Y igual a A mais BX, no nosso modelo a gente vê que, ó, não tem o A. É só Y igual a BX, A igual a 0. Nesse modelo aqui, ó. Se isso aqui é Y, ln de A sobre A0, e T é o X, eu só tenho, ó, a inclinação me dá menos KA. Né? E aqui, a gente pode definir na sequência o chamado tempo de meia-vida. Como já está deduzido aqui, eu vou rabiscar para
ajudar vocês a entender. O que é o tempo de meia-vida? Ele é o tempo necessário para que a concentração inicial caia a metade de seu valor inicial. Ou seja, quanto tempo dura para que A seja A0 sobre 2? Então, automaticamente, quando eu quero trabalhar com o tempo de meia-vida, eu vou escrever essa condição aqui. Em T meio, ó, esse é o símbolo do tempo de meia-vida, em T meio, A é igual a 0 sobre 2. Essa é a definição. Logo, eu pego essa equação aqui, ó. Onde está A, eu coloco A0 sobre 2. E aqui já tinha A0. Deixa eu trocar eles de lugar aqui. Aliás, ficou torto. Ah, mas ou fica torto para um lado ou fica torto para o outro. A0 sobre 2, que é o A, e A0 que já existia aqui. É igual a... Aqui eu já vou chamar de T meio, então. Corto A0 com A0 e vou ter o seguinte. Ln de 1 sobre 2 é igual a menos K T meio. Lembra da propriedade de logaritmo? Se eu inverter, se Ln de meio é negativo, Ln de 2 é positivo. Então, eu vou passar o 2 para cima e botar mais aqui. E vou isolar T meio. T meio é igual a Ln de 2 sobre K. Está aqui a expressão, ó. O tempo de meia... Essa só vale para a primeira ordem. Para as outras ordens, né, tem que deduzir caso a caso. Algumas observações pertinentes sobre o tempo de meia-vida. Observem que como nós estamos trabalhando com a cinética de primeira ordem, nessa expressão dela aqui, não aparece a concentração do reagente. Isso é diferente das outras ordens. Para a segunda ordem, deixa eu dar um pulo aqui. Para a segunda ordem, ó, a expressão do tempo de meia-vida é 1 sobre A0 que multiplica K. Então, no tempo de meia-vida para a segunda ordem, aparece a concentração. Para a primeira ordem, não, a gente corta, ó. E isso traz uma consequência bem interessante, bem importante, que se a reação é de primeira ordem, né, a concentração ela vai caindo pela metade a cada intervalo idêntico. É o que a gente vê nesse gráfico aqui, ó. Olhem esse valor da concentração inicial, ó, no meu tempo igual a 0. O valor era 1. Qual é a metade de 1? É meio. Então, quando cair daqui para cá, eu tenho o tempo de meia-vida. E depois eu posso encontrar tempos de meia-vida referentes à concentração que vai restando a cada tempo. Notem que interessante, ó. De 1 para meio levou 1 minuto. Qual é a metade de meio? 0,25. Levou mais 1 minuto, ó. De 1 até 2. Qual é a metade de 0,25? 0,125. Então, para atingir 0,125, vai chegar no 3. Percebem? Então, essa é uma característica de uma cinética de primeira ordem. E que constitui o fundamento de outra técnica experimental cinética, né? Que é o estudo, a determinação da ordem de reação
pelo estudo desses tempos de meia-vida. A gente faz gráficos, a gente vai para o laboratório, vai chegar a hora de eu destrinchar isso. Opa, a gente vai para o laboratório, faz um estudo tipo esse aqui, faz um gráfico com todos esses tempos brutos e vai procurando esse tipo de coisa aqui, ó. Pega a concentração inicial, vê quanto tempo levou para chegar na metade dela. Aí pega essa concentração, nesse outro ponto, vê quanto tempo demorou para chegar na metade dela. Pode fazer isso com qualquer ponto. Sei lá, aqui, vamos supor que aqui seja 0,8. Quanto tempo leva para chegar em 0,4? Né? E vai vendo se esses tempos se repetem. Então, isso é característico da primeira ordem. Né? Vamos ver a segunda ordem, e aí a gente encerra por hoje. Né? Então, a segunda ordem, a gente vai... Vamos ver o caso mais simples aqui, que esse... O caso mais simples de segunda ordem é quando ele tem o expoente 2 em um único reagente. Esse caso aqui. Já esse outro caso de segunda ordem global, que é de primeira ordem em relação a A e de primeira ordem em relação a B, ele tem uma integração, um raciocínio mais complicado. Então, eu vou deixar para a próxima aula para poder falar. Tem que usar a regra de produtos, né? Para integrar. Tem, e a conversa é mais longa. Aí eu vou deixar para, né, para a próxima aula. Porque esse primeiro caso ele é mais simples, ó. Vejam só. A gente vai fazer aquela igualação, né? Vamos igualar de uma maneira análoga ao que nós fizemos, ó. Se eu tenho, certo? Aqui, ó, que a velocidade é menos 1 sobre A, dA dt, aqui eu igualei a K vezes A elevado a 1. Agora eu vou igualar essa mesma coisa aqui, ó, a K vezes A elevado a 2. É o que eu tenho aqui, ó. Certo? Notem que aqui, ó, o Azinho já foi incorporado na constante. Então, eu tenho dA dt é igual a menos KA, que multiplica A ao quadrado. Então, eu faço a separação de variáveis, eu trago o A ao quadrado aqui, ó, dividindo pelo dA, e jogo o dt para lá, da mesma coisa que foi feita. E aí eu integro, certo? Entre os limites de integração. E aí, lembram que integral de dx sobre x quadrado dá menos 1 sobre x. Então, essa integral também tem uma solução simples. Não aparece o ln, né, mas aparece menos 1 sobre x. Quando, em menos 1 sobre x, nós inserimos os limites de integração, nós obtemos isso daqui, ó. Então, a partir da solução da integral do lado esquerdo, já com limites de integração, eu vou ter menos 1 sobre concentração inicial, menos 1 sobre a concentração no tempo final, que é igual a menos Ka, T1, né? T2 menos T1. Se eu considerar T1 igual a zero, né? Se o T1 é igual a zero, esse A1 vira a zero e T1 desaparece. Tá vendo? E aí depois, né, acertando aqui os sinais, tá vendo que aqui não está mais negativa, que eu troquei de lugar, né, ó, eu passei a concentração inicial, ela que ficou negativa, essa outra ficou positiva, é só um ajuste de sinal, gente. Fica desse jeito aqui, ó. Então, esta equação aqui é a que fornece o gráfico. Aqui. Essa aqui fornece o gráfico. Ou seja, vamos lá no nosso conjunto de dados. Então, vamos supor se eu tenho. Só que esse gráfico parece não ser tão intuitivo, né, professora? Porque o outro era linear. Esse daí também vai ser linear? Vai. Não parece. Vai? Ah, tá. Vai. Que a gente vai fazer assim, ó. Então, vamos supor que eu tenho, né, aqui concentração. E aqui tem. 0, 1, 5, 10, que seja. Os tempos. E aqui eu vou ter, né? Eita, não precisa disso aqui. Aqui a concentração. Aqui eu vou ter 2 mol por litro, 1,5, 1,
0,84. Então, o que é? Então, esse aqui é o A0, certo? Então, a cada um deles eu vou fazer 1 sobre A menos 1 sobre A0. Então, 1 sobre A, então esse primeiro ponto vai ser 1 sobre 1,5 menos 1 sobre 2. Descubro o valor que vai ser aqui, né? E vou colocando em relação ao tempo. Aqui vai ser o tempo 1 e tal. Então, isso aqui vai ser o meu Y e o meu X vai ser o tempo. Então, essa daqui geralmente dá uma inclinação para cima, porque aqui é positivo, né? Tem que dar uma reta do mesmo jeito. Mas você está vendo que a conta que você tem que fazer com os dados originais é diferente, né? Então, na verdade, se você não sabe nada, você pode ter um exercício, se você não sabe nada, se é de primeira ordem, segunda, terceira, né? Vamos supor esses dados aqui. Se o exercício falar assim, ajuste aos diferentes modelos, né? E descubra ao qual que se ajusta melhor. Você teria que pegar essas concentrações, fazer A sobre A0, tirar ln, para ver se é de primeira ordem. E vai ter que fazer 1 sobre A menos 1 sobre A0 para cada um em função de T, para saber se é de segunda ordem, comparar o R e ver qual que dá melhor. Tem que testar. E na pesquisa, né, na iniciação ou na pós, você pega, né, o conjunto. Não, A0 não é sempre 1, não. A0 isso aí é tudo valor fictício. Vejam que aqui, ó, no exemplo que é do Atkins, esse exemplo aqui, ó, inclusive deu com pressão, era 10,9, pode ter qualquer valor, né? Então, eu acho muito bom que vocês perguntem, tirem todas essas dúvidas mesmo, porque às vezes fica passando coisa na cabeça da gente, né, que a gente fica sem saber. Então, pode ser qualquer valor. Aqui, na verdade, eu estou só inventando uns valores, né, para tentar trazer para um terreno mais palpável. Aqui eu inventei outra, que eu coloquei 2, né? Com esse mesmo, ó, com esses dados aqui, 2, 1,5, 1, 0,84, você pode testar primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Como são dados inventados, pode não ajustar nenhuma delas. Isso aqui eu inventei agora. Outra, então, essa expressão aqui é a do gráfico. Qual que é a expressão para você fazer esse cálculo aqui, ó? Tá vendo? Se ele te dá A0, te dá a constante, te diz qual é a ordem e pergunta depois de um tempo quanto sobrou, é essa daqui. De onde vem essa expressão? Vem de se isolar. Se você pegar essa expressão aqui, ó, 1 sobre A0, essa, né? 1 sobre A. Deixa eu apagar. E sair manipulando para isolar o A, né? Se eu isolar, certo? Eu deixo 1 sobre A aqui e passo 1 sobre A0 para cá, certo? Depois eu multiplico os dois, qualquer coisa assim. Eu nem me lembro exatamente qual é o caminho, mas é a possibilidade, ó. 1 sobre A, né? É igual aqui tá negativo, ele pode passar para cá somando, certo? Aí depois eu multiplico os dois lados por menos 1. E aí, alguma coisa assim, ó, tá vendo? Você isola o A. Para quê? Para calcular se eu... Aí eu nem vou continuar, eu só vou pegar o resultado aqui, ó. A0 sobre 1 mais KT.
T a 0. Né? Aí o exercício fala para você, ele te informa que é de segunda ordem, ele te dá o valor de A0 e te pergunta, depois de um certo tempo, 10 minutos, sei lá, quanto sobrou do reagente? Você põe nessa expressão para calcular. E essa expressão, certo? Essa daqui, ó, que é a do gráfico, também ela é propícia para a gente deduzir a expressão do tempo de meia-vida. Ah, bonitinho. Deixa eu apagar. De novo, a definição do tempo de meia-vida é a mesma. A definição do conceito, a fórmula é outra. No tempo de meia-vida, nós temos A é igual a 0 sobre 2, certo? Então, eu substituo aqui 1 sobre 2 menos 1 sobre A0 é igual a K T meio. Aqui é igual a 2 sobre A0 menos 1 sobre A0. Tá vendo? Que eu inverti, certo? Se é 1 sobre A0 sobre 2 é igual a 2 sobre A0. 2 sobre A0 menos 1 sobre A0 é igual a K T meio. Né? 2 menos 1 aqui dá 1, então aqui sobra 1 sobre A0 vezes K é igual a T meio. Essa é a expressão do tempo, certo? De meia-vida, ó. Certo? 1 sobre A0 vezes K. Então, o tempo de meia-vida para a primeira ordem é ln de 2 sobre K. O tempo de meia-vida para a segunda ordem é 1 sobre A0 vezes K. Qual a consequência disso? O tempo de meia-vida é inversamente proporcional à concentração inicial. Ou seja, quanto maior a concentração inicial, menor o tempo de meia-vida. Pode falar, Mari. A senhora pode voltar aquele slide lá da dedução, rapidinho, só para eu terminar de anotar uma coisa? Ah, esse aqui? Não, o de segunda Esse. ordem. Deixa eu ver. Isso, esse. É Deixa eu esse ver, acho que aí? é esse. Tá, É, esse aí, por favor, só um minuto. tá. Obrigada. De nada. Então, o tempo de meia-vida, como ele é inversamente proporcional, nesse caso, à concentração inicial, significa que quanto maior a concentração inicial, menor o tempo de meia-vida, e também conforme, durante uma reação, né? Conforme vai consumindo o reagente, cada vez vai demorando mais para a concentração dele ir caindo pela metade. É como se fosse esse exemplo que eu dei aqui. Eu acho que eu tenho um gráfico aqui. Né? Para o tempo de segunda, para a reação de segunda ordem. Se a concentração inicial é 1, então a metade é meio, e levou que 1 minuto, por exemplo, né? Para cair de 1 para meio, significa que para cair de meio para 0,25 vai demorar mais. Tá vendo? O de primeira ordem ele era diferente, ó. Ele levava sempre o mesmo tempo para ir caindo pela metade cada uma delas, cada concentração intermediária. Sempre o mesmo tempo. Aqui não. Aqui vai ficando, ó,
cada vez vai levando mais tempo, né? Então, é por isso que a gente aborda o tempo de meia-vida. Porque o tempo de meia-vida, ele fornece uma ferramenta, ele é uma evidência adicional a respeito da ordem da reação, né? Então, ele é muito útil verificar o que acontece com o tempo de meia-vida. Certo? Bom, então por hoje eu vou falar só isso, mas vocês querem tirar alguma pergunta? Tirar alguma dúvida, quer dizer? Senão, então eu vou interromper a gravação e aí a gente continua.